Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazendo a leitura do livro da Sabedoria, nosso 23º encontro. Sabedoria, capítulo 10, do versículo de 1 a 14. Passamos a nossa leitura. A sabedoria protegeu o Pai do mundo, o primeiro homem formado por Deus, que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda, lhe deu força para dominar todas as coisas. Mas o injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira fratricida. Por causa dele, a terra foi inundada, mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e o conservou sem mancha diante de Deus, e o manteve forte, apesar da sua ternura pelo filho. Enquanto os ímpios pereciam, ela salvou um justo em fuga, diante do fogo que caía sobre 5 cidades. Como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com árvores de frutos que não amadurecem, e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. Porque, desprezando a sabedoria, não só prejudicaram, ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança de sua insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas. A sabedoria, porém, libertou do sofrimento seus fiéis. Por caminhos planos, ela guiou o justo, que fugia da ira do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e lhe revelou as coisas santas. Deu-lhe sucesso em suas fadigas, multiplicou os frutos do seu trabalho. Ela o protegeu contra a cobiça de seus adversários e o tornou rico. Ela o guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armavam ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta, para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. A sabedoria não abandonou o justo que tinha sido vendido e o preservou do pecado. Ela desceu com ele à cisterna e não o abandonou na prisão, até conseguir para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que o caluniavam e lhe deu fama perene. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. A sabedoria protegeu o Pai do mundo, primeiro homem formado por Deus, e que foi criado sozinho. Ela o libertou de sua própria queda. Nestes versículos vemos a sabedoria substituir a ação de Javé, porque Javé é totalmente transcendente. Ele agia no mundo através da sabedoria, ou então através do anjo de Javé, protetor dos patriarcas do povo eleito Israel. Pai do mundo é uma designação para Adão, cabeça de todo o gênero humano, Senhor do mundo. Ele foi criado sozinho, isto é, ainda sem Eva, que será mais tarde sua companheira. Nesta realidade, estar só, ele precisava da ajuda da sabedoria, onde se fazia presente a mão de Deus, a providência divina, para a sobrevivência do ser humano. Ele, Adão, foi a primeira criatura formada por Deus. E a sabedoria levantou Adão de sua própria queda, libertando-o, tendo ele a proteção da sabedoria que deixa o ser humano intacto em sua liberdade de homem. E a sabedoria liberta o ser humano de sua queda, movendo-o à penitência e concedendo-lhe o perdão e a graça.
Versículo 2. Lhe deu forças para dominar todas as coisas. O homem possui domínio sobre a criação desde o seu início. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Na queda, o ser humano não perdeu este privilégio. Deus não deu ao ser humano dominar a criação, pois a criação é de Deus. Ele é o autor, ele é o dono da criação. Ele é o Todo-Poderoso, Pantocrator. Mas deu ao homem o poder de administrar aquilo que pertence a Deus. É uma missão, e ele vem ajudado pela sabedoria. Versículo 3. Mas o injusto se afastou dela com sua cólera e pereceu na sua própria ira fratricida. O injusto aqui se refere a Caim, que pereceu por se afastar da sabedoria, caindo na ruína. Ele é protótipo da morte espiritual. Caim é considerado aquele que transmitiu a semente do mal. Por exemplo, a mulher de Noé era descendente de Caim. E ela passou a descendência de Caim para Noé e seus descendentes. E dele passou aos descendentes de Caim. Versículo 4. Por causa dele a terra foi inundada, mas a sabedoria de novo o salvou, conduzindo o justo numa frágil embarcação. Por causa de Caim, que teve uma descendência pecadora, houve o dilúvio. A sabedoria veio em socorro de Noé. A frágil embarcação foi guiada e governada pela sabedoria e providência divina. Versículo 5. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, ela reconheceu o justo e o conservou sem mancha diante de Deus e o manteve forte, apesar de sua ternura pelo filho. Quando as nações aderiram à maldade e foram confundidas, a que se refere a Torre de Babel. O justo aqui é Abraão. A sabedoria conheceu Abraão e o conservou sem pecado, sem mancha, no mundo de gente má. Ele, diante de Deus, por ajuda da sabedoria, foi conservado sem pecado diante do próprio Senhor. Quando na prova de Isaac, filho de Abraão, ele que amava seu único filho herdeiro, Abraão o amou com ternura e assim não o sacrificou, tendo sua fé testada. Versículo 6. E enquanto os ímpios pereciam, ele salvou um justo em fuga diante do fogo que caía sobre 5 cidades. Os ímpios pertencem a 5 cidades, a Pentápolis, que formavam uma coalizão: Sodoma, Gomorra, Adama, Seboim e Soar. Gênesis capítulo 14, versículo 2. O justo que vem salvo pela sabedoria é Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 15 a 17. Versículo 7. Como testemunho dessa gente perversa, resta ainda uma terra deserta e fumegante, junto com árvores de frutos que não amadurecem, e a estátua de sal que se ergue como lembrança de uma alma incrédula. A região em torno do Mar Morto, no sul e sudeste dessa região, é uma visão de morte. É o extermínio. O autor cita uma das lendas que se narravam naquela época. A terra fumegante vem inspirada no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 28. Um fenômeno de intensa evaporação do Mar Morto. A mesma lenda se diz que das árvores ali não produzem frutos, não amadurecem. A estátua de sal é a mulher de Ló. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Existe ainda hoje, como naquele tempo, uma espécie de pedra monolito que se assemelha a uma forma humana, uma espécie de pedra, e que vem chamada de mulher de Ló. Essa estátua da mulher de Ló
se refere à alma incrédula que não teve sabedoria. Versículo 8. Porque, desprezando a sabedoria, não só se prejudicaram, ignorando o bem, mas deixaram para os insensatos uma lembrança da sua insensatez, para que suas faltas não ficassem escondidas. Assim, os habitantes das 5 cidades que foram destruídas não se preocupavam com a sabedoria, e na sua insensatez expuseram seus pecados. Não conhecendo bem, sofreram as consequências. Não conheceram o que é justo, nem a vontade de Deus. Tiveram que suportar o juízo severo da história, em razão de suas loucuras. Versículo 9. A sabedoria, porém, libertou os sofrimentos dos seus fiéis. Repetindo, a sabedoria, porém, libertou dos sofrimentos os seus fiéis. A sabedoria salvou, libertou aqueles que nela confiaram. Aqueles que mantiveram íntegros, conduzidos pela sabedoria. Os que se uniram à sabedoria, os fiéis, os puros ou justos. Versículo 10. Por caminhos planos, ela guiou o justo, que fugia da ira do irmão. Mostrou-lhe o reino de Deus e revelou as coisas santas. Deu-lhe sucesso em suas fadigas e multiplicou os frutos do seu trabalho. O justo é Jacó, que fugiu de Esaú. É o próprio Deus que guia Jacó. Ele vem aqui apresentado com sua sabedoria, que o guia, manifestando a providência divina. Esaú tramou contra o seu irmão, procurou matá-lo. Gênesis capítulo 27, do versículo 41 a 45. Deus mostrou a Jacó sua proteção e revelou sua descendência. As coisas santas, a que se refere aos anjos, que fez com que Jacó conheça pela sabedoria os planos divinos. As fadigas se referem aos trabalhos que teve que fazer para seu sogro Labão, durante 20 anos, para poder ter sua esposa e sua irmã, Raquel e Lia. Versículo 11. Ela o protegeu contra a cobiça dos seus adversários e o tornou rico. A sabedoria protegeu Jacó, enquanto Labão quis se enriquecer pelo trabalho de Jacó. Ele se tornou pobre. Labão, avaro, homem da avareza, não se tornou mais rico do que era. A sabedoria encheu de bens a Jacó, fazendo-o rico. Versículo 12. Ela o guardou de seus inimigos e o defendeu de todos os que lhe armaram ciladas. Deu-lhe a vitória numa dura luta, para lhe mostrar que a piedade é mais forte do que tudo. Os inimigos de Jacó são Labão e seu irmão Esaú. A sabedoria defendeu Jacó. Deu-lhe vitória. Se refere à luta misteriosa que termina com a vitória de Jacó e a bênção divina que recebeu após a luta. Gênesis capítulo 32, versículo 29. E do nome Jacó veio se chamar Israel, que lutou contra Deus e o venceu. A piedade é mais forte do que tudo. Onde a piedade está, ela é capaz de, entre aspas, vencer a Deus, por meio da súplica humilde e confiante que Jacó fez. E veio então elevado à categoria de um homem piedoso. Versículo 13. A sabedoria não abandonou o justo que tinha sido vendido e o preservou do pecado. Agora a referência aqui é José, filho de Jacó, que foi vendido pelos irmãos. A sabedoria o preserva do pecado, resistindo à tentação da mulher de Potifar. Gênesis capítulo 39, versículos 7 a 12. A mulher de Potifar personifica o pecado, o poder sedutor.
Versículo 14. Ela desceu com ele à cisterna e não o abandonou na prisão, até conseguir para ele o cetro real e o poder sobre seus próprios adversários. Desmascarou os que o caluniavam e lhe deu fama perene. A sabedoria não abandonou José. Com ele permanecia quando os irmãos o colocaram no poço e quando estava no cárcere no Egito. Gênesis capítulo 39, versículo 21 a 23. O cetro real o fez dele vice-rei. Faraó o coloca nas mãos de José, o governo do Egito. Os tiranos dos egípcios foram os próprios egípcios, mas também seus irmãos. Seus caluniadores foram representados aqui pela mulher de Potifar. A glória da sua fama perene refere às honras de um rei e sua fama imortal. Este é o nosso texto da reflexão do livro da sabedoria. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.